Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa em ação de graças pelo aniversário e pela saúde de Paulo Roberto Ribeiro, pela saúde de Antônio Naval, Corina Alves Oliveira Vieira, por todas as almas dos fiéis defuntos. Vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. A vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. A vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. A vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. A vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. A vida para quem acredita, não é passageira a ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós rezamos na intenção de todos os fiéis falecidos. Queremos pedir para os nossos mortos a felicidade eterna. E a nós que aqui estamos, que caminhemos sempre à luz da fé na ressurreição.
Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remisses pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado.
Vamos alegrar-nos e exultar por todos, por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós elevo a minha alma. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem aos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Benditos do Pai, avossai-vos do reino, que foi preparado bem desde o começo. Aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu era nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo,
todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, para nós católicos, sem dúvida, por um lado, este dia é marcado por muitas recordações familiares. Inevitavelmente, como seres humanos, sentimos a dor da separação imposta pela morte. Mas, por outro lado, nós, cristãos, nos enchemos de esperança, porque nós, na celebração eucarística, sobretudo, nos colocamos diante de Jesus crucificado e ressuscitado, e nós nos lembramos que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa vida. Assim, nós católicos hoje unimos as nossas recordações, a nossa saudade, a fé e a esperança. A fé que gera a esperança que é também consequência da nossa fé. Portanto, o dia de hoje, para nós, é um dia especial, não só para rezarmos para os nossos mortos, mas também para fazermos memória da ressurreição de Jesus e também da promessa da ressurreição do último dia. Assim, a fé sempre nos ampara em momentos que são humanamente dolorosos. Diante da morte, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a nos lembrar de que um por todos, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, aceitou morrer na cruz para nos livrar a todos da morte. Como ouviremos no prefácio daqui a pouco, abrindo a oração eucarística, nosso Senhor entregou de boa vontade a sua vida para que nós possamos viver eternamente. O catecismo da igreja nos ensina que com a sua morte, Jesus matou a nossa morte. E com a sua ressurreição, Ele abriu para nós as portas da eternidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, enquanto estivermos nesta vida, não podemos nos prender apenas ao horizonte terreno. Nós cristãos sabemos que nós somos igreja peregrina, igreja que caminha neste mundo rumo à pátria celeste, e que esta nossa morada não é eterna, mas esta nossa morada é passageira. Eterna
é a morada eterna. Jesus nos falou assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá, para preparar para vocês um lugar. Jesus, no Evangelho de São João, disse que onde Ele estiver, Ele deseja que nós estejamos. Jesus está no Pai, e Ele deseja que nós também estejamos no Pai. Assim, nós vivemos nesta vida, nós caminhamos nesta vida, em meio a dificuldades, em meio a muitas e muitas provações. Nós sabemos que existem situações de sofrimento, de dor, momentos difíceis de entender, de aceitar, mas tudo isso que nós vivemos ganha um sentido novo quando nós colocamos a nossa vida na perspectiva da eternidade. O Evangelho de hoje nos fala do momento em que nosso Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. E assim nós caminhamos. Nós esperamos aquele dia em que nós vamos nos colocar diante dele. E nós esperamos ser chamados por ele de benditos. Nós desejamos que, tal como o pastor que separa a ovelha dos cabritos, nosso Senhor nos convide como ovelhas a estar à sua direita. E para isto, para estar à direita dele, nós precisamos nos questionar a cada instante sobre o critério do juízo. Jesus, vejamos, não nos condenará, pelo menos nos sugere o texto do Evangelho que lemos há pouco, por nenhuma fraqueza, mas, vejam, pelo pecado da omissão. Por quê? Eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu estava doente ou preso, eu era estrangeiro, e vocês não me serviram. E aqueles que foram condenados, até estranho, mas quando isso aconteceu? E ele dirá: quando vocês deixaram de me servir na pessoa daqueles necessitados que os procuraram. Vejam, Jesus não nos pede nada de extraordinário, mas pede a cada um de nós obras de misericórdia. Ele deseja ser servido na pessoa daqueles que necessitam de alguma coisa e que nós podemos oferecer. Queridos irmãos e irmãs, vejam, servir Jesus na pessoa dos mais pobres, com aquilo que nós podemos oferecer. O grave pecado que condena ao inferno, olha que curioso, é o pecado da omissão. E o pecado da omissão é uma falta que poucas pessoas confessam. A omissão, diz Santo Tomás de Aquino, só não será pecaminosa se for por prudência. Assim, nós hoje nos colocamos na perspectiva do encontro com o Senhor. E se fizermos a sua vontade, não temamos este grande e glorioso dia.
esperemos ansiosamente para ouvir dele: benditos, benditos do meu Pai. Esperemos nele a realização da profecia de Isaías anunciada na primeira leitura, quando o Senhor, por meio do profeta Isaías, disse que eliminará a morte da face da terra, que enxugará todas as lágrimas, e que essa experiência do luto, que às vezes tanto nos machuca, será banida da face da terra. Nós caminhamos com fé, e a segunda leitura nos ajuda a entender que essas dificuldades pelas quais passamos na nossa existência, na nossa história, esses problemas que às vezes parecem tão grandes, nem se comparam com aquilo que Deus tem a manifestar em nós. Queridos irmãos e irmãs, nós cristãos somos convidados a viver a partir da fé, como dizia, a partir da esperança que é consequência da nossa fé. E nós cremos no Senhor ressuscitado. Nós cremos que um dia Deus deseja nos reunir, a família dos santos, com a Virgem Maria, na igreja que será eterna. Nós sabemos que a igreja é um mistério de comunhão. Nós somos a igreja da terra. Existe a igreja padecente, a igreja das almas que padecem no purgatório, que aguardam o momento em que estarão no céu, contemplando a face de Deus. A igreja da terra e a igreja padecente, a igreja militante e a igreja padecente, são uma etapa da nossa vida. A igreja verdadeira é a igreja triunfante, é a igreja do céu. E se não for essa a nossa meta, a nossa vida carecerá de sentido, a nossa vida carecerá de significado. Portanto, este dia para nós cristãos não é apenas um dia de chorar os nossos mortos. Ainda que os choremos, temos direito sim de chorá-los, como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas para nós é dia de profissão de fé, é dia de certeza, é dia, queridos irmãos e irmãs, como dizia e de forma insistente repito, para nós é dia de esperança. Voltemos o nosso olhar e o nosso coração para a Mãe de Deus, peçamos a sua intercessão para que um dia possamos estar lá, de posse do dom da eternidade, que Jesus deseja comunicar a todos nós. Digamos juntos esta oração de São Gregório Nazianzeno. O Padre vai rezar e nós vamos repetir. Digamos juntos: Senhor, acolhei-nos, depois de nos ter guiado ao longo desta peregrinação terrestre, até a meta estabelecida. Fazei com que nos apresentemos a vós bem preparados e serenos, não apavorados pelo temor, nem em estado de inimizade convosco, pelo menos no último dia, o da nossa partida. Fazei com que não nos sintamos arrastados e desenraizados pelo mundo e pela vida, e portanto não nos coloquemos contra a vossa vontade no caminho para vós. Amém.
irmãs, dirijamos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que em seu Filho Jesus Cristo nos concede a salvação e a paz para os vivos e os falecidos. Digamos confiantes: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Santa Igreja leve ao mundo o testemunho de sua fé em Cristo morto e ressuscitado, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os bispos, sacerdotes e diáconos que já partiram deste mundo participem da liturgia do céu, rezemos. Nossa prece. Para que os nossos irmãos e irmãs falecidos que receberam no batismo a semente da vida eterna sejam recebidos no céu, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nós, hoje reunidos com fé e devoção, para celebrar a Santíssima Eucaristia, sejamos um dia acolhidos na comunhão dos santos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, as nossas preces sejam proveitosas para os vossos filhos e filhas, para que, purificados de todos os pecados, participemos de vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para aquele que em vida ao amar. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida ao amar. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios à vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida ao amar. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida ao amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida e o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida ao amar. Os
jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para aquele que em vida o amar. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios à vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas, por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com o Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Por todos ele aceitou morrer na cruz, para nos livrar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida, para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro de Alcântara e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai.
aos justos reunidos neste dia, o Cristo então dirá: venham gozar as alegrias que meu Pai lhes preparou. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. A fome muitas vezes me abateu, fraqueza eu senti. Vocês dando o pão que era seu, mas ganharam para si. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Oremos. Alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, que por nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos irmãos e irmãs falecidos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com futura ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro que durante esses dias, não só os 8 dias de costume, mas durante todo o mês de novembro, é possível lucrar indulgências para os mortos. É necessário estar em comunhão com Deus, né? Em estado de graça, a confissão, a comunhão e a visita à igreja, né? Ou ao cemitério, ou também, né? Aqueles que não podem sair de casa poderão lucrar as indulgências, né? Também se
movidos, né, por um desejo muito profundo e sincero de conversão e da confissão sacramental, tão logo seja possível, né? Isso para os doentes, para os enfermos, né? E aí também é hora das pessoas começarem a colocar a mão na consciência, né? Muita gente que ainda não voltou à celebração presencial já pode voltar, né? Até mesmo porque nós os vemos muitos lugares da cidade que oferecem muito menos segurança do que nas nossas igrejas, né? Então é hora de colocar a mão na consciência e de pensar mesmo, né, se de fato dá para dar essa desculpa para si mesmo, né? Então, aqueles que puderem já voltar à vida sacramental, que o façam, né? Então, antes de dar a bênção final, lembro as condições para a indulgência, né? Além de estar em estado de graça, a confissão, a comunhão, é preciso também a profissão de fé e a oração do Pai Nosso na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Antes também de dar a bênção, eu peço a todos que rezemos na intenção dos nossos bispos enterrados aqui na catedral, em especial por Dom Sintra. Vamos rezar também por Dom Veloso. Lembremos-nos também de rezar por Dom Vaz, que aqui não está enterrado, mas vamos pedir que o Senhor também lhe dê a recompensa eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cristo vos chamou. Ele vos recebe e os anjos vos acompanham ao seio de Abraão. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Rezemos. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Acolhei as suas almas, levando-as à presença do Altíssimo. Rezemos. Acolhei as suas almas, levando-as à presença do Altíssimo. Ouvi, ó Pai, as nossas preces. Sede misericordioso para com vossos servos, nossos bispos, que chamastes deste mundo. Concedei-lhes a luz e a paz no convívio dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei, com minha mãe estarei, aos anjos me ajuntando, do onipotente ao mando, hosanas lhe darei. No céu, com minha mãe estarei. No céu,
no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Então, coroa digna de mão tão benigna, feliz receberei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei.